Hoje, então, a gente começa um assunto novo. Então deixa eu começar logo avisando que segunda-feira não vai ter aula por conta do feriado. Quando eu estava preparando essa parte da matéria, eu vi que a gente só vai precisar de 2 aulas, então a gente tem aula hoje e aula na quarta-feira que vem. A lista fica para quarta? A lista era para segunda? Então fica para quarta. Ok, então, segunda-feira... Bom, talvez quem estiver aqui no Rio possa se encontrar no horário da aula, segunda-feira, para discutir a lista, isso fica por conta de vocês. Então, isso é dia 19, né? Não haverá aula. E vocês decidiram o dia da prova? 26, segunda-feira. 26, isso. Então, isso significa que eu tenho que deixar os exercícios extras. Então, o exercício extra para a prova vai ser o seguinte: vai ser um exercício extra que eu vou deixar para vocês, que é opcional. Vocês podem ou não fazer. E que, se vocês fizerem, ele pode valer 30% da nota. Se vale a pena para você. Vou corrigir os 2 e, se vocês ganharem com isso, enfim, vai dar um acréscimo na prova. Exercício extra na prova ou uma coisa que você vai... Vou entregar antes. Então, eu vou entregar na quarta-feira, dia 20. Para vocês vão ter um fim de semana para fazer. Não vai ser um exercício apenas, né? Mas vai ser uma coisa um pouco mais elaborada. Que eu entrego, então, no dia 21. Ok, então, o que a gente vai começar, o que a gente vai fazer nessas últimas 2 aulas, eu vou introduzir alguns elementos de teoria de interseção. Isso teoria de interseção é um grupo de resultados, uma ferramenta bastante importante em geometria algébrica, né? Então, eu vou tentar, nessa aula de hoje, na aula que vem, motivar um pouco, né, de por que a gente estuda essas coisas. Então, deixa eu começar falando um pouco, dando uma motivação. Então, primeiro, em algum sentido, o primeiro exemplo, né, a primeira instância de teoria de interseção seria o teorema fundamental da álgebra. Que diz que, por exemplo, sobre os complexos, ou um corpo algebricamente fechado, um polinômio em uma variável tem tantos zeros quanto for o seu grau. Se a gente contar os zeros com multiplicidade. Então, essa, em algum sentido, diz que o número de soluções, o número de zeros, está relacionado com um invariante algébrico, que é o grau do polinômio. Então, essa seria a primeira aparição aí da teoria de interseção, de uma maneira bem simples. E a segunda é um teorema já um pouco mais recente, mas ainda muito antigo, que é o chamado teorema de Bézout. Também, que é um teorema clássico em geometria algébrica. Quem já fez um curso de curvas algébricas já viu isso daqui. Eu vou enunciar o teorema. O teorema, então, diz o seguinte. A ideia é que eu estou em P2 e eu olho para 2 curvas e eu quero saber, a gente já viu que 2 curvas algébricas se intersectam num número finito de pontos. E o que a gente quer fazer agora, um dos objetivos da teoria de interseção, é contar pontos de interseção. Então, o que o teorema de Bézout diz é o seguinte, que o número de pontos de interseção de 2 curvas, se forem contados com multiplicidades, é exatamente o produto dos graus. Então, o teorema diz que se C e C'
vamos chamar de x e y. X e y em P2 são duas curvas, né? Quando eu digo curvas, eu estou supondo que são irredutíveis, distintas, com grau de x igual a d e grau de y igual a e. Então, x e y se interceptam em exatamente E vezes D pontos, contados com multiplicidade. Então, algumas observações aqui sobre esse enunciado. Primeira coisa, claro, quando eu digo grau de uma curva em P2, está um pouco implícito que o que eu quero dizer é que se x é zero de um polinômio irredutível f, polinômio homogêneo irredutível, então, quando eu digo grau da hipersuperfície da curva, o que eu quero dizer é exatamente o grau do polinômio f. Então, isso aqui define o grau. E aqui o que a gente tem que fazer é contar os pontos de interseção com multiplicidade. Como que a gente define a multiplicidade de interseção num ponto P? Bom, num ponto P, uma maneira de definir essa multiplicidade é o seguinte. A gente olha, claro, que essa multiplicidade ela vai poder ser definida e calculada em função do anel local do ponto P. Né? Isso é uma condição local. Né? Então, no anel local de P, a gente já sabe que x pode ser escrita, ou talvez o ideal de x numa vizinhança nesse ponto P, isso daqui vai ser gerada por um elemento f, e o ideal de y nesse anel local vai ser gerada por uma função regular em pg. Então, a gente tem isso daqui, e a multiplicidade de interseção, que eu vou denotar dessa forma, em P. Oi. Não, no anel local do ponto P em X, a gente tem isso daqui. Mas o ideal do X no anel local do X, isso faz sentido? Faz. Esse é um anel local. Eu defini isso daqui como sendo o ideal das funções regulares em P que se anulam em X. A gente já definiu o que é isso daqui em algumas aulas atrás. Isso aqui é o que você imagina que seja, né? Você tem o ideal, o anel local do ponto, ou seja, são as funções que são regulares nesse ponto, regulares numa vizinhança desse ponto, e esse daqui é o ideal que consiste das funções que são regulares no ponto P e que se anulam, e onde está definida, no aberto onde essa função é regular, interseção X, isso se anula. Ok, então a gente pode definir a multiplicidade local de interseção de x e y no ponto P. Então, uma maneira de definir é como sendo, você olha para esse quociente aqui, pelo ideal gerado por FG. Você observa que isso daqui vai ser um espaço vetorial de dimensão finita. E isso daqui você pode definir como sendo o comprimento, acho que a gente está usando linguagem desse quociente aí.
Ok, então isso aqui é como a gente define no caso de curvas em P2. Esse resultado não é difícil de se mostrar. Em qualquer curso que vocês façam de curvas algébricas, você consegue mostrar esse resultado usando resultados mais ou menos elementares. A gente não vai fazer demonstração aqui, mas isso vai seguir como um corolário de uma coisa mais avançada que a gente vai mostrar, né? Então, qual é o objetivo? O objetivo Alguma pergunta? Isso é a dimensão do espaço. Eu estou usando só a linguagem... deixa eu colocar, talvez seja mais... Dimensão sobre K. Dimensão... Acho que é mais uma questão... Bom, se você quiser, a gente chama isso aqui de dimensão. É porque a dimensão, se você olhar para isso daqui como... Eu acho que eu quero colocar comprimento como módulo. Sobre esse aqui. Bom, isso aqui vai ser um espaço, em algum sentido, vai ser um espaço vetorial. Isso aqui é a dimensão do espaço vetorial. Ok, então agora qual é o objetivo? O objetivo, então, é ter resultados análogos, só que agora a gente vai querer, em qualquer espaço projetivo Pn, e variedades de quaisquer dimensões. Então, esse é um pouco o objetivo. E aqui, repara, que eu poderia tomar, em vez de x e y irredutíveis, não precisaria ter, né? Eu só simplesmente usar a aditividade dos graus. Então, o que a gente quer é o seguinte, a gente está na seguinte situação. Vamos supor que eu tenho x e y em algum espaço projetivo Pn. Vamos supor que a gente tem variedades de dimensão n e m. E o que a gente quer fazer é olhar para a interseção de x e y. E o que a gente quer falar é, a partir de informações algébricas de x e y, o que a gente pode falar sobre essa interseção. Então, a primeira coisa que a gente vai mostrar é que ter um pouco mais de informação sobre, mostrar alguma coisa sobre uma cota para a dimensão dessa interseção. Então, deixa eu anunciar o primeiro teorema que a gente vai mostrar, que segue do que a gente fez, facilmente do que a gente fez para hipersuperfícies, que é o seguinte. Nessa situação aqui, a dimensão da interseção é maior ou igual a n mais m menos n. Repare, isso daqui, se você pensar que, por exemplo, esses x e y são subespaços lineares em posição geral, essa aqui é exatamente a interseção que você vai encontrar, a dimensão que você vai encontrar para a interseção. Então, isso que a gente espera que seja no caso geral, e pode ser maior ou igual, porque, por exemplo, os subespaços podem não estar em posição geral e ter maior... ter interseção de dimensão maior, né? Por exemplo, você pode ter duas retas em P3, duas retas genéricas não se encontram, mas você pode ter retas que se interceptam, né? Então, a gente simplesmente tem aqui uma desigualdade. Na verdade, é mais do que isso daqui. Na verdade, essa dimensão... não é só da interseção. O que eu quero dizer aqui é que cada
a dimensão de cada componente irredutível é pelo menos isso, né? Então, um pouco mais forte. Então, toda componente irredutível da interseção tem dimensão pelo menos n mais m menos a dimensão do espaço. Claro, isso daqui não diz se o espaço é vazio ou não, né? Então, na segunda parte, na verdade, diz que se essa dimensão é esperada, vamos dizer assim, for maior ou igual a zero, então, de fato, a interseção é não vazia. E cada componente da interseção tem dimensão exatamente maior ou igual a esse valor. Ok, então... Vamos ver como que a gente prova isso. Então, para a primeira parte, na verdade, basta a gente pode olhar para um aberto afim e pode supor que a gente está no caso afim, né? Então, intersectando com um hiperplano, tomando complementar de um hiperplano de Pn, a gente pode supor que x e y, aqui eu estou falando realmente de variedades projetivas, né? Claro. São contidas em AN, são variedades de afins de dimensão n e m. Então, como que a gente mostra isso nesse caso? Então, vamos ver um caso especial que a gente já tratou, que é o caso, por exemplo, em que, por exemplo, o X é uma hipersuperfície. Ou seja, a dimensão de X, que eu estou chamando de N, é a dimensão do espaço menos 1. Então, nesse caso aqui, a gente já viu que qualquer componente irredutível da interseção de y e x, então já vimos que toda componente irredutível de x interseção y tem dimensão maior ou igual. Bom, maior ou igual porque a gente aqui não está colocando nenhuma hipótese do y não estar contido em x, né? Mas então vai ser maior ou igual que a dimensão de y menos 1. Que é exatamente o que a gente quer ali. Na verdade, esse caso especial ele se estende facilmente para o caso em que x, então mesmo se aplica se x é uma interseção completa. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que x é definida como interseção do número adequado de hipersuperfícies, ou seja, se x tem dimensão n no espaço de dimensão n, então a gente está dizendo que x pode ser definido, o ideal de x pode ser definido como por exatamente n menos n polinômios.
talvez, na verdade, aqui o certo mesmo é escrever isso dessa forma, né? O ideal de x é definido dessa forma, o que implica, então, que o x tem dimensão n e pode ser escrito como interseção de n menos n hipersuperfícies. Então, nesse caso, você aplica esse mesmo argumento n menos n vezes e, no final, você chega à mesma conclusão. No caso geral, a gente encontra um problema que é o seguinte: nem toda variedade, mesmo que seja não singular, é uma interseção completa. Existem, por exemplo, a cúbica torcida em P3 não é uma interseção completa, não pode ser escrita como interseção de duas superfícies. Então, no caso geral, a gente tem que lidar com essa dificuldade. E aí aparece, a gente pode fazer um truque, que é forçar a aparição de uma interseção completa. Então, como que a gente vai fazer isso? Deixa eu escrever isso aqui. No caso geral, a gente considera o seguinte: em vez de a gente olhar exatamente para x interseção y, a gente vai considerar o primeiro, deixa eu chamar de z, o produto de x por y em an vezes an. Então, a gente tem essa variedade. Repara que, como a dimensão de x é n e a dimensão de y é m, a gente vê que a dimensão de z é n mais m. E agora, como que a gente recupera a interseção nessa situação? Bom, a gente repara o seguinte: deixa eu definir uma outra variedade nesse produto, que é a diagonal. Eu vou definir a diagonal como sendo o conjunto de pontos x, y. Deixa eu chamar aqui as coordenadas afins do primeiro cópia de AN de x e a segunda de y. Então, aqui eu vou ter o conjunto dos pontos de AN vezes AN, tais que x é igual a y. Então, essa aqui é a diagonal. Aí, repara que ela é isomorfa a n, é o gráfico da identidade. E agora o que a gente observa é o seguinte: a interseção de x e y, ela é isomorfa à interseção desse produto z com a diagonal. E o que a gente ganhou com isso? Bom, a gente ganhou o seguinte, que z a gente já sabe que tem dimensão igual a n mais m. E a diagonal? Bom, a diagonal, claro, tem dimensão n, mas mais ainda, a diagonal é uma interseção completa, como a gente escreveu daquela forma. Então, I é uma interseção completa. Realmente, se você olhar para quem é o ideal da diagonal, isso daqui vai ser o ideal gerado por xi menos yi para cada coordenada i. Então, isso daqui é uma interseção completa e, portanto, a gente pode aplicar o caso especial. E o que a gente obtém é exatamente o item 1.
aqui o 1, então, do caso especial. Então, com isso, a gente já mostrou que toda componente irredutível tem exatamente dimensão maior ou igual a esse valor. Para mostrar a segunda parte, repara que aqui realmente a gente tem que olhar para o espaço projetivo, né? No espaço afim, essa interseção poderia, não, em geral, poderia ser vazia, né? Mas isso significaria que quando a gente toma o fecho, ali a gente vai ter uma interseção que corresponderia às direções assintóticas, né? Então a gente tem que mostrar, então, agora no caso projetivo, então x, y em Pn, variedades projetivas. A gente vai supor que aquela dimensão esperada é maior ou igual a zero, e a gente tem que mostrar que ela é não vazia, que a interseção é não vazia. Então, como que a gente faz isso? Bom, a ideia é simples, né? A gente tem essas duas variedades em Pn, o que a gente vai fazer é olhar para as variedades correspondentes em AN mais 1. Então, a gente vai olhar para o cone de x e o cone de y em AN mais 1. Aqui eu estou realizando o Pn como quociente de AN mais 1 obtido identificando os pontos na mesma reta pela origem. Então, a gente tem essas duas variedades afins. De dimensão N mais 1 e M mais 1. Agora, repara o seguinte, que esses cones se interceptam. A gente tem a origem no cone. Então, isso implica que essa interseção aqui é não vazia. Mas se a interseção é não vazia, por cada componente irredutível, deixa eu só observar aqui que essa interseção aqui é exatamente o cone da interseção. E agora, por toda componente irredutível. Bom, na verdade, isso aqui a gente já está mostrando que é não vazio, mas bom, toda componente irredutível do cone tem dimensão maior ou igual. Então, aqui é N mais 1 mais M mais 1 menos N mais 1. Então, isso aqui vai ser maior ou igual a 1, né, com essa hipótese aqui. Então, em particular, x interseção y não vazia. Ok, então agora que a gente sabe, pelo menos da uma cota inferior, né, deixa eu observar que, genericamente, a gente espera que essa aqui seja exatamente a dimensão de cada componente irredutível. E lembrando que, mesmo x e y sendo irredutíveis, quando eu calculo a interseção, isso pode muito bem ser redutível. Então, o que a gente gostaria de ter? A gente gostaria de ter uma fórmula do seguinte tipo. Então, generalizando Bezout, gostaríamos de ter uma fórmula
no seguinte tipo. Bom, eu quero olhar então para a interseção. Vamos supor que todas as componentes irredutíveis da interseção têm essa dimensão. Igual a n mais m menos n. Então, nesse caso, que a gente espera que a interseção seja própria, a gente gostaria de ter uma fórmula do seguinte tipo, que se eu somar... Então, aqui o que a gente fez no caso do teorema de Bézout? A gente somou a multiplicidade de cada ponto de interseção e isso deu o produto dos graus. Então, aqui é a mesma coisa. Eu vou somar para cada componente irredutível de x interseção y, eu vou multiplicar o índice de interseção, a multiplicidade de interseção ao longo da componente y de x interseção y, vezes o grau de w. Eu quero que isso daqui seja o produto dos graus de x, graus de y. Aqui a gente tem essa complicação, porque no caso de pontos, curvas em P2, a gente levava em consideração o grau das curvas, mas, bom, em cada ponto tem grau 1. Né? Então, no caso de Bézout, era só a soma das multiplicidades de interseção igual ao produto dos graus. No caso de dimensão maior, por exemplo, esse W a gente poderia ter duas superfícies em P3 que se interceptam ao longo de curvas. Então, se elas se interceptam ao longo de uma reta ou de uma cônica, isso deveria ser levado em conta no cálculo de multiplicidade. Então, essa aqui é a fórmula, na verdade, que a gente está buscando. Ela vale... Mesmo sendo a definição de grau, por que a gente deveria esperar que o grau de um ponto no plano seja 1? Porque um grau é um subespaço linear, certo? Você tem P2, se você intercepta com hiperplano, você tem uma reta. Uma reta é um subespaço linear, tem grau 1. Se você intercepta com mais um hiperplano, você tem um ponto. Tem grau 1 também. A gente vai calcular o grau de um ponto e a gente vai ver que isso é 1, com a definição que a gente vai dar. Então, quer dizer, essa fórmula que vale, a gente não vai mostrá-la num caso geral, mas a gente vai mostrar num caso especial. Então, o que a gente tem que fazer aqui para poder começar a tentar abordar esse problema aqui? A gente tem que definir dois conceitos, né? O conceito de grau e de multiplicidade de interseção. Então, para esses dois conceitos, há várias definições equivalentes. E a gente vai escolher aquela que é mais, com a qual é mais fácil de trabalhar. Né? Então, na aula de hoje, o que a gente vai fazer é dar uma definição de grau. O que é o grau de uma subvariedade de Pn. E na quarta-feira que vem, eu vou introduzir um pouco de o que é multiplicidade, né? E a gente vai ver como é que mostra esse teorema. Então, deixa eu começar fazendo uma observação, que é dando a definição geométrica de grau. Isso daqui é só... A gente não vai demonstrar que essa definição é equivalente ao que a gente vai dar depois, mas em algum sentido é para dar para vocês um pouco de intuição do que significa geometricamente o grau de uma variedade. Então, a gente está uma variedade de dimensão n em Pn, uma variedade projetiva
dimensão n. Então, a ideia é o seguinte, se eu te dou uma curva em P2, como que você faz para calcular o grau dessa curva? Então, por definição, eu disse que o grau da curva é o grau do polinômio. Mas vamos supor que você não sabe qual é o grau do polinômio. Como que você poderia tentar encontrar o grau dessa curva? Com alguma construção geométrica. Bom, eu poderia pegar e usando o teorema de Bézout, né, se eu tomar uma reta, eu posso contar os pontos de interseção. Claro, aí vai ter que entrar em conta também a multiplicidade. Mas se eu tomar uma reta bastante genérica, aleatória, ela vai interceptar a curva sempre transversalmente, com multiplicidade 1, e aí eu conto os pontos de interseção para saber qual é o grau da minha curva. Então, essa é a definição geométrica do grau. No caso geral, a gente não vai interceptar com uma reta, mas a gente vai interceptar com um subespaço linear de dimensão complementar. Então, o primeiro fato, né, mostra-se que se eu tomar um subespaço linear de dimensão complementar genérico, o número de pontos de interseção está bem definido e a gente vai usar isso para definir o grau. Então, mostra-se que, existe um aberto. Então, mostra-se que existe aberto U da Grassmanniana de espaços lineares de dimensão n menos n em Pn, que a gente está denotando dessa forma. Então, isso aqui é a Grassmanniana de subespaços projetivos de dimensão n menos n em Pn. Então, existe um aberto dentro da Grassmanniana, tal que todo subespaço linear nesse aberto intercepta x num número finito de pontos e transversalmente. Então, para qualquer subespaço linear que eu vou chamar de L, nesse aberto U da Grassmanniana, U interseção L interseção X é finito e a interseção é transversal. O que eu quero dizer com essa transversalidade aqui? Eu quero dizer que o ponto de interseção é um ponto não singular de x e os espaços tangentes de L e de x nesse ponto geram todo o espaço. Então, então qualquer x na interseção x x é um ponto regular, ponto não singular de x e os espaços tangentes de x em x e o espaço tangente de x em L geram todo o espaço tangente de x em P. Então, isso que é uma interseção transversal quando a interseção é finita. Isso pode ser formulado de qualquer maneira. A demonstração vai ser muito parecida com a demonstração do Bertini. Você pode escrever variedades de incidência e aí você vai... a ideia é exatamente a mesma. Na verdade, isso aqui
pensando bem, vocês podem facilmente mostrar isso daqui usando o Bertini. Escolhe um hiperplano para o qual a interseção... Claro, a interseção pode não ser não singular, porque a gente não está colocando nenhuma hipótese sobre o x. Mas existe a versão de Bertini para o lugar singular da variedade. Ok, então, existe um aberto. Vocês podem mostrar isso, onde essa interseção é finita e transversal. E, além disso, existe o inteiro positivo D, tal que, para todo subespaço de dimensão n-n nesse aberto, o número de pontos de interseção de x e L é exatamente igual a D. E aí a gente define o grau geométrico de x como sendo esse número comum D. Então, essa é a definição que, historicamente, foi a primeira, né? Mas é uma definição que é difícil de trabalhar, a gente vai ver quando você está fazendo, de fato, contas, né? Então, o que a gente vai fazer agora é dar uma definição alternativa, bastante algébrica, do grau. E aí, bom, vocês vão ter que acreditar que ela coincide com essa definição intuitiva. Na lista de exercício do Hartshorne, ele propõe que vocês verifiquem isso no caso simples de curvas em P2, por exemplo. Ok, então agora a gente vai ver então agora a definição algébrica do grau. E essa daqui, de fato, a gente vai usar para demonstrar teoremas. Ok, então a ideia é o seguinte. Então, vamos começar introduzindo o polinômio de Hilbert. Eu acho que eu já falei disso em alguma aula, várias aulas atrás. Então, deixa eu redefinir num contexto um pouquinho mais geral de módulos graduados. Então, a gente começa com S, um anel graduado. Lembrando que isso quer dizer que S se escreve como soma direta de subgrupos SD, né, de forma que SD vezes SE, um elemento de grau D vezes um elemento de grau E, seja um elemento de grau D mais E. E a gente pode considerar, sempre quando a gente tem um anel, a gente pode considerar S módulos, e no caso de um anel graduado, a gente pode considerar módulos graduados, né? Então, M vai ser um S módulo graduado. Novamente, o que significa isso? Bom, significa que a gente tem uma decomposição como soma direta. Agora aqui D vai poder ser qualquer inteiro de módulos MD, de forma que a multiplicação seja compatível com os graus, né? Então, se eu multiplico um elemento de grau D de S por um elemento de grau E de M, isso daqui vai dar um elemento de grau D mais E de M. Então, isso daqui é um S módulo graduado. E para não ficar tão abstrato, deixa eu só dar uns exemplos, que vão ser os exemplos que a gente vai estar tratando. Exemplos.
de S módulos graduados. Então, o S em geral, o que vai ser? Em geral, para a gente, o S vai ser, por exemplo, se a gente está trabalhando com variedades no espaço projetivo, Pn vai ser o anel de polinômios homogêneo, o anel de polinômios de grau em n mais uma variáveis. E o que a gente pode tomar como S módulo? Bom, S módulo a gente pode tomar, por exemplo, um ideal homogêneo. Isso tem uma estrutura natural de S módulo graduado. A gente pode tomar quocientes por ideais homogêneos. Isso também tem uma estrutura de S módulo graduado. E eu acho que basicamente vão ser esses os módulos que a gente vai usar. E tem uma outra construção que é importante, que é a seguinte, que é o torcer um módulo. Dado o módulo S, eu posso definir um módulo SD. Então, D aqui é eu vou chamar de M. Então, dado um M, um inteiro qualquer, eu vou chamar de SM, um S módulo graduado que vai ser definido da seguinte forma. Ele, como um conjunto, né, como módulo, ele é exatamente o S. Só que eu vou mudar a graduação. Ou seja, quando eu vou chamar um elemento de grau D aqui, vai ser um elemento de grau M mais D de S. Então, SM é definido dessa forma. Não, mas S é o anel ou o módulo? S é o anel graduado. É claro que S é um módulo sobre S. Só que aqui tem uma diferença que a gente está mudando a graduação. Como módulo é o mesmo, mas a estrutura de módulo graduado é diferente. E isso daqui, essa construção aqui é importantíssima em geometria algébrica. Você torcer, que a gente chama de torcer um módulo. Ok, então a gente está nessa situação e agora o que eu vou fazer é definir o polinômio de Hilbert de um S módulo graduado. Então, repara, no nosso caso, como eu disse, a gente está interessada nessa situação aqui, né, que S é o anel de polinômios. E observa que nesse caso aqui, quando S é o anel de polinômios, sempre quando eu tenho um módulo graduado, quando eu olho para componentes de grau D, os elementos de grau D, isso daqui automaticamente é um K espaço vetorial. E agora, então, eu vou definir a função de Hilbert associada a um módulo graduado. Então, deixa eu chamar de M1 KX0 XN módulo graduado. Então, a função de Hilbert de M vai ser a seguinte função. É uma função de Z em Z que vai associar
a um inteiro m, eu vou olhar para a parte de grau m do módulo e tomar a dimensão como K espaço vetorial. Então, a dimensão como K espaço vetorial de m. Então, isso é uma função. Que a princípio não parece ter nenhum motivo claro para isso ser, por exemplo, polinomial. Em geral, não é exatamente polinomial, mas ela é, em algum sentido, quase polinomial. Assim que m for maior ou igual a um certo valor, essa função coincide com um polinômio. Então, isso... Oi. Ah, sim, eu acho... sim, eu quero um infinitamente gerado. Vou me restringir. A definição... eu poderia aumentar aqui, mas vamos olhar para m módulos finitamente gerados, e o que no nosso caso aqui que vai ser o caso em qualquer um desses aqui, né? Ok. Então, agora vem o teorema que a gente não vai mostrar. Então, isso daqui está mostrado no Hartshorne. Então, isso daqui... Capítulo 1, teorema 7.5, que diz o seguinte, diz que existe um único polinômio que coincide com a função de Hilbert para m suficientemente grande. Então, existe um único polinômio P, vou chamar de PMT, que vai ser um polinômio em T com coeficientes racionais, tal que para todo m suficientemente grande, a função de Hilbert avaliada em m é igual a esse polinômio avaliado em m. Aqui eu estou nessas mesmas condições da definição. Ok, então a gente não vai mostrar isso, está feito no Hartshorne, não tem... eu acho que não tem nada que eu possa dizer que vai esclarecer mais do que a própria demonstração. Então, vamos tomar esse fato e vamos ver o que a gente pode mostrar sobre esse polinômio de Hilbert. Então, qual é o caso que nos interessa? O caso que nos interessa é que eu tenho um subconjunto fechado de Pn e eu vou tomar como M o anel de coordenadas homogêneas, né? Então, o caso que a gente está interessado é o seguinte. A gente vai tomar X, simplesmente um fechado de Pn, um conjunto algébrico. E eu vou tomar como M o anel de coordenadas homogênea de x, que a gente define como sendo o quociente do anel de polinômios pelo ideal homogêneo de x. Então, é fácil ver que isso daqui
estou olhando para esse daqui como um K x0 xn módulo graduado. E a gente define o polinômio de Hilbert de x como sendo o polinômio de Hilbert desse módulo graduado de S de x. Bom, vocês podem se perguntar, né, por que a gente define um polinômio dessa forma. E o que eu posso responder agora é que o polinômio de Hilbert, ele está carregando muitíssima informação geométrica sobre a variedade x. Por exemplo, está carregando informação sobre a dimensão, sobre o grau, sobre a topologia da variedade x. A gente vai ver alguns exemplos nessa direção. Então, antes de qualquer coisa, vamos calcular algum exemplo, né? Vamos olhar, por exemplo, vamos ver alguns exemplos. Bom, o primeiro exemplo vamos calcular o próprio polinômio de Hilbert do próprio PN. Então, o que vai ser nesse caso? Bom, nesse caso, então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar um anel graduado, S de x, é o próprio polinômio em n mais uma variáveis. E para calcular o polinômio de Hilbert, a gente tem que primeiro calcular a função de Hilbert. Então, a função de Hilbert, a gente quer calcular, então, φ Sx de m vai ser a dimensão, como K espaço vetorial, do espaço vetorial de polinômios homogêneos de grau m. Bom, agora, isso aqui a gente sabe calcular. Isso daqui vai ser dado por m mais n escolhe n. E isso aqui é um polinômio em m. Então, já automaticamente é o nosso próprio polinômio de Hilbert, né? Então, deixa eu escrever isso aqui da seguinte forma. Então, isso daqui vai ser 1 sobre n fatorial vezes o produtório de igual a 1 até n de m menos m mais i. Então, está aqui exatamente esse, então, é o polinômio de Hilbert de Pn. Repara, isso aqui é um polinômio. Deixa eu só começar a expansão, para a gente ver qual é a cara desse polinômio. Ele tem grau n e o coeficiente líder é exatamente 1 sobre n fatorial. Ok, que outro exemplo vocês calculariam agora? Então tá, vamos calcular o polinômio... Não, vamos ser mais ambiciosos. Vamos calcular de uma hipersuperfície de grau D em Pn. Então, segundo exemplo, vamos tomar x
uma hipersuperfície de grau D em Pn. Então, o grau do polinômio f é igual a n. É igual a d. Ok, então nesse caso, o que a gente quer calcular? Quem é o S módulo graduado que a gente vai considerar? O S de x vai ser o quociente do anel de polinômios pelo ideal de x, que é o ideal gerado por f. E o que a gente quer fazer, como a gente fez nesse caso, olhar para a parcela dos elementos de grau, o espaço vetorial dos elementos de grau m, e encontrar uma relação polinomial para calcular esse m. Então, como que a gente vai fazer? Então, o truque aqui é olhar para uma certa sequência exata de módulos graduados sobre o anel de polinômios, que é o seguinte. Então, eu vou multiplicar por f. E o conúcleo vai ser exatamente o quociente por f, que é o ideal, o quociente do anel de polinômios pelo ideal de x, que é o anel de coordenadas homogêneas. Então, a gente tem essa sequência exata. Agora, repara que essa sequência exata, ela não respeita os graus. Se eu começo com um elemento aqui, quando eu multiplico por f, que tem grau d, a imagem vai ter o grau original mais d. Né? Então, quando eu olho aqui para os elementos de grau m menos d, eles vão ser levados em elementos de grau m. E por definição da graduação no quociente, esse grau aqui é preservado. Então, quando a gente olha, quer fixar o grau dos elementos, a gente tem que fazer essa distinção aqui. E agora, com isso, a gente observa o seguinte: a gente tem uma sequência exata de espaços vetoriais. Então, a dimensão ela vai ser aditiva em sequências exatas, né? Ou seja, a dimensão que a gente está interessada, que é essa daqui, de SXM, ela vai ser igual à dimensão bom, isso aqui a gente já calculou, né? Isso aqui a gente já calculou, isso aqui vai ser dado pelo polinômio de Hilbert de Pn, que é esse daqui. Né? Então, deixa eu escrever isso dessa forma, vai ser o polinômio de Hilbert de Pn de m menos o polinômio de Hilbert de Pn avaliado em m menos d. Lembrando que isso daqui é aquela expressão ali. Deixa eu só escrever os termos de ordem coeficiente líder. Ok, então, bom, com isso daqui a gente já vê, a gente calcula diretamente quem é o polinômio de Hilbert, né? Então, o polinômio de Hilbert de polinômio de Hilbert de x é a diferença desses polinômios de Hilbert, polinômio de Hilbert de Pn em t menos o polinômio de Hilbert de Pn em t menos t.
E se a gente expandir isso daqui, repara, o termo de ordem, o termo de maior grau aqui, x elevado a n, vai ser cancelado. Né? Mais do que isso, se você expandir, você vai ver que o que vai aparecer vai ser 1 elevado. Então, o que, que vai sobrar aqui de grau n menos 1? Vai aparecer a expansão aqui, quando eu coloco aqui t menos d. Né? Então, o que vocês vão ver que vai aparecer 1 sobre n fatorial vezes n vezes d vezes t elevado a n menos 1 mais termos de ordem inferior. Que eu vou reescrever dessa forma aqui. 1 sobre n menos 1 fatorial vezes d vezes t elevado a n menos 1 mais termos de ordem inferior. Então, vamos olhar para esses exemplos, né, e vamos ver o que eles nos estão sujeitando. Primeira coisa, vamos olhar para os graus dos polinômios. Né? No caso de Pn, que tem dimensão n, polinômio de Hilbert tem grau n. Né? No caso de uma hipersuperfície, né, a dimensão de x é igual a n menos 1, então a gente tem dimensão n menos 1, e quando a gente calculou aqui o polinômio de Hilbert, o termo de maior grau, né, o grau do polinômio, também era n menos 1. Né, então, a gente vai ver que é um teorema que isso sempre vale. Né, então, próximo teorema. Ou seja, x em Pn, um conjunto algébrico, então o grau do polinômio de Hilbert de x é igual à dimensão de x. Então, isso é o primeiro teorema que a gente vai mostrar. Mas antes de mostrá-lo, deixa eu só observar aqui. O que mais? A gente vai usar o polinômio de Hilbert para definir o grau de uma variedade. E vamos então reparar o que está acontecendo nesse caso aqui. Vamos olhar para o coeficiente líder do polinômio de Hilbert. Pn, a gente espera que tenha dimensão, que tenha grau 1, tá certo? E esse aqui é o termo de ordem superior do polinômio de Hilbert. Uma hipersuperfície, essa hipersuperfície de grau D. E o D surge aqui dividido sempre pelo grau fatorial como coeficiente líder do polinômio de Hilbert. Então, antes de provar o teorema, deixa eu definir o conceito de grau. Então, seja x em Pn um fechado, um conjunto algébrico de dimensão n. Então, a gente sabe pelo teorema que o polinômio de Hilbert de x ele vai ser a n vezes
Tn mais termos de ordem inferior. E a gente define o grau de x como sendo, então, o grau de x, por definição, vai ser esse coeficiente líder vezes n fatorial. Então, AN vezes n fatorial. E o que a gente vê é que, para o caso de hipersuperfície, ele coincide com a definição que a gente tinha dado. E algo que a gente não vê, mas que eu garanto para vocês, é que ela coincide com a definição geométrica do grau, que a gente deu no início da aula, né? Então, parece ser um polinômio definido de maneira um pouco mágica, mas ele realmente está carregando um monte de informação geométrica sobre a variedade. Ok, então nos últimos 10 minutinhos vamos mostrar o teorema. Então, o que a gente vai fazer é usar a indução na dimensão. Só uma observaçãozinha aqui, que o que acontece se x é vazio? Se x é vazio, claro que o polinômio de Hilbert de x é identicamente nulo. E a dimensão de x, bom, aí agora é uma questão de convenção, a gente vai... Por convenção, a gente vai dizer que a dimensão do conjunto vazio é -1 e o grau do polinômio identicamente nulo, a gente vai dizer que é -1 também. Então, o caso básico da indução está resolvido por imposição. Né? Mas vocês vão ver que faz sentido. Ok, então agora vamos supor que a gente tenha Vamos supor agora que x não é vazio. Então, a gente sabe que o ideal de x não contém o ideal irrelevante. E agora o que a gente vai fazer é o seguinte, a ideia é a gente fazer exatamente o que a gente fez nesse segundo exemplo aqui. Né? Aqui a gente vê uma hipersuperfície de Pn, o x como sendo cortado por uma hipersuperfície de Pn. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai escolher um hiperplano geral que corte a variedade x transversalmente. Né? Quer dizer, você poderia simplesmente tomar um elemento, um xi que não estivesse contido aqui e usar ele para cortar, mas eu vou fazer, para ser um pouco mais precisa, a gente vai usar a Bertini. Não exatamente um Bertini, mas a gente vai usar o Bertini para o lugar não singular de x. Na verdade, pelo teorema de Bertini, existe uma forma linear, que seria dada exatamente um hiperplano. Existe uma forma linear tal que, primeiro, a dimensão de x interseção ZL é igual à dimensão de x menos 1. Isso basta a gente tomar um L, um hiperplano que não contém o x. Então, isso daqui é automático, a gente não precisa de Bertini. Mas eu vou tomar Bertini para garantir que o ideal da interseção
seja o ideal gerado pelo ideal de x e essa forma linear. Na verdade, quando a gente deu a prova do teorema de Bertini, a gente começava com a hipótese de que x era não singular, mas se você olhar a demonstração, se você só estiver interessado nisso daqui, a mesma demonstração vale. Basta usar que a gente tem um aberto denso de pontos não singulares. Ok, então a gente tem isso daqui. E agora a gente vai olhar para uma sequência exata muito parecida com aquela ali. Então, a gente vai chamar de SX o anel de coordenadas homogêneas de x, então é esse quociente aqui. E aí a gente tem a seguinte sequência exata. Então, a gente tem esse módulo SX. Eu vou multiplicar por essa forma linear L. E aqui a gente vai chegar exatamente no S do X interseção L. Eu estou usando aqui essa relação aqui. Então, a gente tem essa sequência exata a nível de módulos graduados. Quando a gente quer olhar para um grau específico, repara que essa aplicação aqui, ela aumenta o grau de 1. Então, eu olho para os elementos de grau m menos 1, multiplico por L, eu encontro elementos de grau m, e isso aqui é simplesmente o quociente, ele preserva o grau. Então, a gente tem essa relação, e agora o que a gente vai fazer daí, a gente tira uma relação de aditividade para as funções de Hilbert e, portanto, para o polinômio de Hilbert. Então, o que a gente obtém é que o polinômio de Hilbert de x interseção L vai ser igual ao polinômio de Hilbert de x em t menos o polinômio de Hilbert de x em t menos 1. Exatamente o que a gente fez ali. E, novamente, esse polinômio aqui, se ele for um polinômio... Esse polinômio aqui é um polinômio de grau igual ao grau de p de x menos 1. Por outro lado, essa interseção aqui tem dimensão igual à dimensão de x menos 1. E com isso você vai aplicando indução até chegar nesse caso aqui, reparando que essas convenções aqui fazem sentido, que se você aplica isso a uma variedade de dimensão zero, você chega exatamente onde você gostaria de chegar. Você está com um ponto, intercepta com o hiperplano geral de Pn, você chega no vazio. E aqui também você tem polinômios de grau zero, ou seja, constantes. Quando você toma essa subtração, você chega em zero. Né? Então, isso aqui está de acordo... Está de acordo com aquela nossa convenção. E aí, simplesmente, aqui você aplica a indução. Então, ok. Então, isso era o que eu queria falar hoje. Deixa eu ver se tem mais alguma observação. Bom, acho que eu não vou demonstrar isso, mas deixa eu só fazer uma observação que você mostra de maneira muito parecida, né, usando sequências exatas. Você mostra uma propriedade que é natural de se esperar para o grau, que é o seguinte: se x e y
em Pn, né? Sempre conjuntos algébricos de Pn. Então, são conjuntos algébricos de dimensão n, tais que eles não têm nenhuma componente em comum de dimensão n, ou seja, que a interseção, a dimensão da interseção é menor do que n. Então, usando uma sequência exata adequada, você mostra que o grau de x união y é a soma dos graus. O grau de x mais o grau de y, que também é algo que a gente esperaria do grau. Então, isso também está feito no Hartree, não é difícil. Então, hoje a gente termina... Com isso, a gente termina a definição do grau de uma variedade. E aí, na quarta-feira que vem, a gente vai introduzir a multiplicidade de interseção e vamos mostrar o teorema, né, que seria o teorema de Bézout generalizado. E aí eu vou falar um pouco mais para que a gente utiliza esse tipo de ferramenta. Deixa eu só fazer, então, uma observação. Ok, vou parar por aqui. Na quarta-feira, então, eu falo de mais algumas aplicações do polinômio de Hilbert.